Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Com o Futebol Clube do Porto a fazer a dobradinha contra o pequeno grande Tondela, que conseguiu ir à final da Taça de Portugal, mas que infelizmente não se conseguiu segurar na Liga NOS para a próxima época. Eu passo desde já a bola ao jornalista Armando Alves. Bom dia, Armando. O fecho da época 2021-2022, este fecho, que te apraz dizer, amigo? Olá a todos, aqueles que nos estão a ouvir. Foi um final azul e branco, aliás foi uma época pintada sobretudo de azul e branco, uma dobradinha do Porto. O Sérgio Conceição, se recordarmos, e nós procuramos sempre as referências que têm a ver com o nosso Algarve, iniciou a sua carreira de treinador principal aqui no Algarve ao serviço do Olhanense. E depois deu o salto para outros clubes. Mas não ficou uma época inteira, se bem me lembro? Não, houve divergência. Aliás, ele chega a meio de uma época e depois, na época seguinte, não conclui essa temporada. Portanto, fez parte de uma época e fez parte da época seguinte. E depois acabou por sair. Mas é o primeiro treinador da história do Futebol Clube do Porto a conseguir duas dobradinhas, que é juntar o campeonato à taça, o que mostra bem que conseguiu algo fantástico, algo histórico para o Futebol Clube do Porto. E independentemente daquelas críticas que surgem sempre, sobretudo de quem perde, de quem não consegue atingir os objetivos, que foi a arbitragem, que foi isto, que foi aquilo, naturalmente que acontecem muitos erros durante a época, inclusive erros dos avançados, dos guarda-redes, toda a gente. O futebol é um jogo de erros. Se não houvesse erros, não havia golos. E naturalmente os árbitros também erram, mas a verdade é que mais erro, menos erro, a superioridade do Futebol Clube do Porto creio que foi clara e que foi um justo vencedor. E a todos aqueles que nos ouvem, que são adeptos do Futebol Clube do Porto no Algarve, os nossos parabéns estarão em festa por estes dias devido à conquista do seu clube. Uma temporada onde tivemos um representante algarvio, o Portimonense, que foi, como dizem os espanhóis, de mais a menos, ou seja, começou muito bem, fez uma primeira volta fantástica, uma primeira volta ao nível das melhores da história do clube, e depois na segunda volta teve algumas dificuldades, teve ali um ciclo seguido de 14 jogos sem ganhar. Acabou também na parte final por sofrer a mais pesada derrota da sua história na primeira divisão, 7-0, diante precisamente do campeão Futebol Clube do Porto, mas cumpriu aquele que era o objetivo, que era a manutenção. Há um aspecto que me parece importante realçar, é que o Portimonense teve uma excelente oportunidade para chegar ao Jamor, onde esteve o Tondela, porque se nos recordarmos, nos quartos de final da Taça de Portugal, o Portimonense recebeu em sua casa o Mafra, da segunda Liga, e toda a gente, naturalmente, ou quase toda a gente, apostaria na passagem do Portimonense, uma equipa de Primeira Liga a jogar em casa, e que, ganhando, o Portimonense chegaria às meias finais precisamente com o Tondela. A verdade é que o Portimonense nesse jogo perdeu, e perdeu a possibilidade de fazer história, porque entre o Portimonense e o Tondela, como se viu, pelo menos olhar para o campeonato, o Portimonense ficou à frente do Tondela. O Portimonense garantiu a permanência, o Tondela desceu, e portanto foi uma oportunidade perdida do Portimonense fazer história. O Portimonense que, ao longo do seu trajeto no futebol português, já por 3 vezes esteve nas meias finais da Taça de Portugal, nunca conseguiu chegar ao jogo decisivo. Lembro-me de uma temporada, salvo erro, 88, 89, em que o Portimonense chegou às meias finais, esteve a ganhar em casa ao Guimarães, e o Vitória de Guimarães acabou por dar a volta ao resultado e chegar à final, no prolongamento. Terá sido a ocasião em que o Portimonense esteve mais perto da final, mas a verdade é que este ano, quando se olhou para os quadros dos quartos de final, havia ali uma grande oportunidade e o Portimonense não conseguiu, infelizmente, aproveitar essa oportunidade. A festa que o Tondela fez no Jamor poderia ter sido uma invasão do Portimonense ao estádio do Jamor, e isso acabou por não acontecer e por ensombrar um pouquinho a temporada do Portimonense, que de resto no campeonato foi a mais tranquila das últimas 3 épocas. Há 2 anos o Portimonense tinha ficado na primeira divisão devido aos problemas do Vitória de Setúbal. Exatamente. No ano passado ficou na primeira divisão devido a um empate na última jornada com o Braga, em que precisava de facto de empatar.
Este ano foi a permanência garantida mais tranquilamente a 3 jornadas do fim. Esperamos que o ano seja melhor, não é? Sim, esperamos que seja melhor. O que se deseja é que para o ano, aquilo que a equipa fez na primeira volta desta temporada, faça ao longo do campeonato todo. Exatamente, isso seria o ideal. Por lutar pelas competições europeias e, portanto, o Portimonense, que foi o primeiro clube do Algarve em 1985 a estar presente nas competições europeias, se lá voltar será algo de histórico e acreditamos que há condições para, formando uma equipa competitiva e tendo em conta a solidez do Portimonense, que é um clube que faz bons negócios, gera receitas e isso garante estabilidade, garante boas condições. Pelo quinto ano consecutivo, o relevado do Portimonense foi eleito o melhor das competições profissionais. E investe em infraestruturas, é verdade? É verdade. Temos um parque, o Portimonense tem criado um parque desportivo que é dos melhores do país e, portanto, esse parque desportivo merece também uma equipa com condições para lutar pelos lugares da frente e esperamos que isso possa acontecer. Do futebol para o futebol também, mas o futsal, há que dar os parabéns ao nosso Portimonense, que conseguiu se manter na primeira divisão. É verdade, uma luta muito difícil, um campeonato muito sofrido, porque o Portimonense andou durante largo tempo ali entre a zona da descida e um lugar ou 2 lugares logo acima, numa situação de grande intranquilidade, e à entrada para a última jornada a equipa precisava de um empate em Azeméis, acabou por ganhar o jogo. Digamos que o grande segredo foi uma ponta final com excelentes resultados fora de casa. O Portimonense esteve 2/3 do campeonato sem conseguir vitórias fora e depois na ponta final do campeonato ganhou 3 jogos fora de Portimão e foi essa a chave. Porque se não tivessem acontecido essas vitórias longe de Portimão, a equipa não teria conseguido garantir a permanência na Primeira Liga. É um projeto que tem um rosto, que é o Pedro Moreira. Exatamente, já tive a oportunidade de lhes dar os parabéns logo a seguir. É verdade. E ele disse-me, isto cada vez está mais difícil. Está mais difícil porque, e deixa-me aqui fazer uma referência, sem qualquer ligação partidária, porque eu sou completamente apartidário, mas houve aí uma queixa de um partido político, chegou às redes sociais, que o município iria disponibilizar 200 mil euros para um torneio de 2 dias em agosto, com equipas de renome, e não está em causa a importância desse torneio. O que está em causa é que o futsal do Portimonense recebe 40 mil euros por ano, ou seja, 1/5 daquilo que vai ser investido em 2 dias de futsal. Futsal de primeira água, transmissões na televisão, mas parece-me que há aqui alguma desproporcionalidade e parece-me que haveria todo o interesse em fornecer mais argumentos do ponto de vista financeiro a um projeto que é é o melhor projeto sempre da história do futsal no Algarve, este do Portimonense. Nunca o Algarve tinha estado na primeira divisão e não queremos que lá saia. E para que o futsal do Portimonense não saia da primeira divisão, é necessário fortalecer o projeto, é necessário criar condições para que o Portimonense tenha equipas competitivas, capazes, que possam evitar estes sustos, como o vivido este ano, em que a permanência ficou assegurada apenas na última jornada. Cada vez granjeia mais adeptos e vê-se cada vez mais. É verdade, e há uma paixão muito grande da cidade. Este é um projeto que começou no pavilhão dos Montes de Alvor, um pavilhão muito acanhado, muito pequeno, mas com um ambiente fantástico, e esse ambiente fantástico os adeptos têm conseguido passar essa alma, digamos, para o pavilhão da Boa Vista, e o Portimonense nesse aspecto e eu costumo acompanhar alguns jogos pela televisão. E como tu sabes e toda a gente sabe, a Alvor FM desde a primeira hora acompanhou e tem acompanhado para e passo os relatos do futebol. E muito bem, porque é um projeto de grande significado, porque se olharmos para o sul do país, é o melhor projeto de futsal e o mais competitivo projeto de futsal. Agora, são necessários mais meios, mais recursos, mais apoios, porque Pedros Moreiras não duram uma vida inteira. E, portanto, há que... o Pedro Moreira, diga sem abono da verdade, paga para ser treinador de futebol. E digo isto com um aplauso que lhe dirijo, porque é louvável aquilo que ele faz. Agora, não se lhe pode pedir mais sacrifícios. Os sacrifícios têm que ser de todos os portimonenses, para que o projeto seja sustentável e para que possa crescer. E, portanto, é necessário que todos ajudemos o Pedro, todos ajudemos o futsal do Portimonense, porque em condições normais, com um orçamento ao nível do que têm as equipas que lutam pelo 3º, 4º lugar, o Portimonense poderá
em termos da imagem da cidade, em termos de promoção da cidade, o futsal é a modalidade de pavilhão com maior número de praticantes, tem grande espaço na comunicação social, praticamente todos os jogos são transmitidos em direto e, portanto, isso é um valor inestimável que a cidade não se pode dar ao luxo de perder. Mas para que isso aconteça é necessário dinheiro. Claro que sim. Armando, obrigado. Deixem-me só dizer que é necessário também que as pessoas se envolvam mais. É necessário um maior envolvimento no associativismo local, numa época em que, por exemplo, o Portimonense está a competir também na Taça Nacional de Iniciados, em que o GEJUPS foi campeão nos escalões de formação e, portanto, Portimão tem todas as condições para se tornar uma cidade de referência no futsal no sul do país. Apoiemos, porque isso é o primeiro passo e haja ajudas também para que esse projeto se desenvolva e seja cada vez mais competitivo e traga mais e melhores resultados para Portimão. Obrigado, um abraço e boa condução de Faro até Portimão. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.